pois vi uns vídeos de um bruxo fazendo deboche de algumas músicas cristãs, onde ele cantou mudando apenas a letra, Isso. mas usando a melodia para louvar o diabo. Isso. Baseado no que você ensina sobre música, é possível que esses louvores não tenham sido inspirados por Deus, por compositores cristãos? Ou de fato o diabo não pode fazer isso com qualquer música, mesmo inspirada por Deus? Muito boa pergunta. Essa aí é uma das melhores perguntas que eu já recebi sobre o tema de música do mundo. Por quê? Porque música do mundo... Eu vejo várias vezes você nos cortes que você fala como a música impacta na vida da pessoa, né? Isso, e praticamente não tem ninguém querendo ensinar sobre música do mundo realmente com temor. Porque tem gente que quer até falar, mas para engajar, mas não quer falar realmente com temor. Porque se você não mexer com essa área com temor, você vai tomar retaliação espiritual. O bicho vem. Porque você não pode mexer com essa área achando que é uma brincadeira. Essa área não é brincadeira. Você está mexendo com uma área de libertação, uma área do altar pesada. Eu sempre falo para quem está ouvindo pela primeira vez, né? Todas as músicas que existem, elas fazem parte, são muitas camadas espirituais, fazem parte de vários assuntos diferentes. Por exemplo, não é um grupo só de música que existe na Terra, não é música, é tudo igual. Por quê? Porque existem duas fontes diferentes na Terra com acesso à nossa dimensão para a inspiração. Existe a fonte que vem do céu, a fonte de Deus. Para quem que essa fonte vai minar, vai jorrar? Para aqueles que servem a Deus, são cheios do Espírito de Deus. Essas pessoas receberão inspiração para artes, e a música é a mãe de todas as artes. Elas receberão, ela é a primeira arte, a música, elas receberão inspiração quando elas têm o Espírito de Deus, elas receberão do Espírito de Deus as músicas. E existe também outra fonte que está na Terra, que é a fonte do diabo. Que o diabo era chefe da orquestra antes dele ser diabo. Isso tudo está na Bíblia. Quem já fez o Congresso de Santificação, onde eu ensino, dou aula sobre isso aqui, não dá tempo de eu dar essa aula. Tem base para isso, tem vídeo no meu canal do YouTube só sobre o cristão e a música secular, onde eu dou a aula, os versículos bíblicos que estão, tá tudo na Bíblia. O diabo era chefe da orquestra do céu antes de ser diabo, quando ele era querubim da guarda ungido. Ele foi o primeiro sacerdote do altar no céu. Quando ele caiu, Deus não tirou dele o poder de fazer música. Deus deixou o diabo levar consigo, caído para o inferno, a música dele. E isso está escrito na Bíblia, que tem gente que não vai atrás para estudar. Então o que acontece? Nós temos uma fonte aqui na Terra, do diabo também, para os servos dele. Ele tem uma limitação de criação. Então ele é um ladrão, imitador. Deus não, Deus tem a fonte inesgotável. Só que a realidade, o diabo ele ainda tem um arquivo ali, ele tem, vamos dizer, uma capacidade de manipulação de melodias, e ele coloca como se fosse o download espiritual dentro das melodias dele. Melodia é como senha. Quando você começa a tocar uma melodia, ela vai abrir como se fosse um portal, uma descarga, como se fosse um download espiritual dentro de você. Em que área? Nos seus pensamentos e nas suas vontades. Por exemplo, dependendo da música que você ouvir, não tem letra, não é a letra o principal. Um Beethoven da vida, quando você vai ouvir, ele era muito carregado, Beethoven. Ele era um cara endemoniado. Beethoven? Muito endemoniado. Ele era um cara perturbado. Então você vai ter muita opressão ouvindo Beethoven. Ele não era um cara de Jesus. Ele mexia com música isso, com música sacra. Não era a fonte de inspiração de Beethoven. Se você ver o estilo de vida que Beethoven tinha, não era um estilo de vida santo. Agora, você vai pegar Bach, você vai pegar Vivaldi. Eram pessoas convertidas a Deus. Eram cristãos verdadeiros. Se você escutar a melodia das 4 estações de Vivaldi, você é levado a se elevar espiritualmente. Eu não estou falando a nível artístico, eu estou falando a nível espiritual. Porque artisticamente eu posso ter uma frequência do meu entendimento, da minha audição, do meu intelecto, raciocinar qual foi o acorde, a escala, o grau de dificuldade. Isso é uma questão frequência da mente. Agora, existe uma frequência do espírito que eu não discerno com a mente. Qual é o discernimento? Passou algumas horas, eu começo a sentir ou bem ou mal, ou mal-estar ou bem-estar. Tem música que eu escuto, nossa, que beleza de arranjo, e depois me dá depressão. Entendi. Ou seja, há uma frequência que ela vai resultar uma mudança de vontades, ou pro bem ou pro mal. Quando você escuta a música do Vivaldi ou do Bach, você não sente depressão. Quando você escuta Beethoven, vai te dar depressão.
Então, a fonte de inspiração, eu tô usando aqui compositores que a gente já sabe que estão em domínio público para não me dar problema, né, para ninguém aqui. O que acontece? Assim funciona para todos os músicos. Não é o que a pessoa canta. Ah, ele mudou a melodia, ele botou o nome do diabo no meio, ou de uma entidade no meio, ou de um espírito no meio, não sei qual foi, não vi o vídeo, tá? Cara, primeira coisa, se aquela música não foi inspirada por Deus, que eu não sei qual foi a música, de fato ele vai poder fazer o que ele quiser com aquela letra. Ponto. Primeira coisa. Não vai ter nenhuma interferência porque aquela música não veio do céu. Ponto. Primeira coisa. Segunda coisa. Se veio do céu e ele tá mudando, ele tá cometendo um sacrilégio. Ele tá cometendo uma profanação do que é santo. Ele tá assinando um documento para ir pro inferno, direto pro inferno. Porque ele tá pegando algo santo e profanando. É o mesmo princípio da pedo, ok? Pra gente não falar essa palavra aqui, pra não dar... Pode falar, aqui pode. Aqui pode? Pode. Mesmo princípio da pedofilia, porque a criança é um ser puro. E a pedofilia é uma profanação da pureza. Quem é pedófilo, a única chance do pedófilo não ir pro inferno é se ele cometeu com possesso. Ele, sem estar possesso, consciente, ele não é pedófilo. Aí ele ficou possuído e cometeu pedofilia. Porque aí não é ele, aí é um demônio que possuiu ele. O cara que conscientemente, no estado normal, tem esse tipo de desejo de profanar uma criança, ele não tem salvação. Não há possibilidade dele se arrepender. Ele tá profanado, ele já tá condenado ao inferno. Não há salvação para esse tipo de pedófilo. Porque é profanação, blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado que não tem perdão. Então o cara que pegar uma música que veio do céu, que realmente veio... Agora o pessoal vai ficar bravo com você. Por quê? Só vai ficar bravo se for pedófilo. Ué, não, tô querendo... Vai se entregar, né? Ou não, o pessoal vai falar assim que... Aquela passagem que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo não é isso, que na verdade que é onde abundou o pecado, transbordou a graça. Pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, também é isso que você está falando. Mas o pecado contra o Espírito Santo, na prática, é profanar o que é santo. É falar mal do Espírito Santo. É declarar uma maldição contra o Espírito Santo. Ou é profanar com atitudes contra o Espírito Santo. É a pessoa que brinca com a cruz, essas passeatas que você vê profanando a cruz, esse tipo de coisa é pecado que não tem perdão. Não se brinca com o Espírito Santo, o nome já diz, ele é santo. E o que os anjos dizem 24 horas por dia diante do trono de Deus está em Apocalipse? O que se diz na Bíblia? 24 horas por dia. Santo, santo, santo. É o principal atributo de Deus, a principal característica da personalidade de Deus. Ele é santo. Não se toca na santidade de Deus. Tem que ter temor, você pode até não acreditar, você pode até não ter fé, mas você brincar com a santidade, isso é uma coisa muito grave. Então, assim, quando eu falo isso, eu tô te falando por entendimento das Escrituras, por revelação no entendimento que eu tenho, mas principalmente por eu compreender que o Senhor Jesus, ele falou das crianças quando ele fala, é melhor você amarrar uma pedra de moinho de 1 tonelada, se jogar no fundo de um rio, de um mar, do que você levar qualquer um dos pequeninos a tropeçar. O que Jesus estava falando? Que é melhor um suicídio do que você tocar numa criança. Eu tenho esse entendimento desse texto. Por quê que isso é tão grave? Porque o suicídio é algo que o juízo de um suicídio, dificilmente a pessoa vai ser salva. O suicídio é um juízo diferenciado, que ninguém tem permissão de tirar a própria vida. Então, se Jesus falou que o suicídio era menos grave do que tocar numa criança, aqui nós já temos o respaldo. Não há perdão para isso. Então, esse tipo de coisa que ela falou aqui, de o cara pegar uma música, uma melodia que veio do céu, inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Se veio mesmo do céu, o cara tá lascado. Se não veio, era uma música gospel fajuta, mentirosa, não faz diferença nenhuma. Entendeu? Então, assim, coitado de quem fizer isso. Não é problema nosso. Não é problema meu, nem de quem tá ali assistindo o podcast. Eu, particularmente, se eu estiver assistindo e ver alguém profanar, eu já saio, porque eu não vou participar disso. Se eu estiver numa igreja, já aconteceu, tá? Já aconteceu. Uma vez eu fui numa igreja em Belo Horizonte, no final da conferência, eu fui para participar, para aprender. No final da conferência, foi um escândalo. No final da conferência, o pastor botou Despacito no altar para tocar e chamou todo mundo, os diáconos, as diaconisas. As diaconisas todas usavam uma calça legging colada, preta. Que isso, velho? Todas de calça legging e camiseta, com a bundinha colada assim na legging. Aí começou a tocar Despacito, elas começaram a dançar brasileira, né? Rebola, começaram a dançar aquelas bundas assim na legging, assim, ó.
Quando começou o primeiro acorde de Despacito, o Espírito de Deus falou alto pra mim. Sai, corre, corre, corre pra fora, pra fora, pra fora. Peguei minha bolsa assim, eu vazei, peguei uma reta assim, saí correndo. Junto comigo, vários outros pastores saíram correndo, casais. E fomos todos pra fora. E várias pessoas foram saindo e sentindo a mesma coisa que eu. Sai, 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 sai. Não compactue. Coisa de uns 3 anos depois, esse cara morreu. Teve um câncer no cérebro e morreu. Esse pastor. Uma coisa muito triste. Assim, era um cara incrível, mas foi brincando com... Entendeu? Eu não aceitava que a música do mundo pudesse ser uma música complicada. Não aceitava que existia 2 fontes. Tem muitos líderes. Você já viu aqueles vídeos que tem no YouTube? Quais? Do pessoal tocando... Tem um hino que eu não lembro agora de quem que é. Mas tem uma hora que o cara ele começa a tocar a música, é a música do Guns N' Roses. Que aí ele começa a fazer o solo do November Rain. E aí tem o pessoal lá. É um meme. Ninguém conhece a música, né? Mas quem na igreja, né? Ninguém conhece a música, mas o cara tá lá tocando. O cara tá tocando na igreja, de repente ele começa com um solo do mundo. E copiou o solo do mundo, coitadinho. Que vergonha, né? Mas ali, o que ele tá livre? Se ele foi ignorante. Se ele nunca aprendeu sobre isso, ele não tá fazendo aquilo por mal. Ele tá querendo dar o melhor, e o melhor dele só sabe aquele solo. Tá. Então o que a Bíblia diz? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então a ignorância dele salvou ele. Agora, tem situações, deixa eu te falar, que não vai ter jeito. E outra coisa, ele não vai deixar de invocar o mal. E é por esse motivo que tem culto que você vai que você sente opressão. Isso, nós não estamos livres disso. Eu já fui em culto que o céu dentro da igreja, o teto da igreja, parecia que ia desabar na nossa cabeça, espiritualmente falando. Eu já fui em culto carregado. E muita gente que tá aqui pode comentar. Se você já teve essa experiência de ir num culto, tava tudo lindo, mas você não sentia romper, você sentia um céu pesado dentro da igreja. Isso todo mundo que tá aqui nos comentários que é da igreja pode comentar que já teve essa experiência. Por quê? Não quer dizer que todo culto é leve. Porque às vezes tem sujeira no altar. Às vezes tem ali um menino da bateria que tá beijando, passando a mão não sei aonde ali, que não é casado. Às vezes tem uma pessoa que tá em adultério.